A palavra de Deus afirma no Salmo 119, verso 105. O salmista escreveu dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na verdade, a palavra de Deus é o farol que guia a nossa vida. É a bússola que nos conduz ao lugar certo, do modo certo, pelo caminho certo. Por isso Jesus nos aconselha dizendo em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Graças a Deus, que pela sua graça, bondade e misericórdia, estamos aqui, diante da sua santa, bendita e inerrante palavra, para mais uma façanha daquilo que estamos aprendendo sobre as coisas futuras, coisas que acontecerão no futuro próximo. João foi um dos servos do Senhor Jesus que lhes acompanhou desde o princípio do seu ministério. E ele prometeu que João não morreria até que ele voltasse. Num dado momento, os seus discípulos não entenderam e perguntaram para Jesus se ele iria permanecer vivo para sempre. Jesus diz: olha, se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa isto a vocês? Jesus estava falando de um retorno para João, a fim de que ele pudesse escrever para nós a revelação do coração de Deus, para que pudéssemos inteirados aqui vivermos à luz da orientação da sua bendita palavra. E Jesus voltou para João. João estava na ilha de Patmos, ali exilado por causa da perseguição da palavra de Deus na época, ou contra a palavra de Deus, contra as igrejas do Senhor. E João fora colocado ali no exílio, bastante longe, separado de todos e de tudo, mas foi ali que Jesus volta para João. Ele volta para João a fim de que pudesse revelar para ele os segredos do coração de Deus e mostrar para João as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que aconteceriam no futuro. E João foi esse instrumento de Deus usado pelo Senhor para trazer ao nosso coração, trazer às nossas próprias mãos através das Escrituras Sagradas, totalmente inspiradas por Deus para nossa orientação. Bem disse o apóstolo Paulo que a Escritura inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus cresça, mas cresça para as boas obras do Senhor. Portanto, João foi usado como esse instrumento de Deus para trazer a mim, trazer a você, trazer a nós esta revelação como que descortinando algo que estava oculto desde a fundação do mundo. Assim como Paulo foi usado por Deus para trazer a espinha dorsal da igreja, a doutrina da igreja, aquilo que estava no coração de Deus, assim também João foi usado como instrumento para trazer a nós a revelação do coração de Deus. O capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, a Bíblia registra que Jesus aparece a João, ali na ilha de Patmos, e diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou, o enviou e as notificou a João. Portanto, o texto de Apocalipse começa mostrando que a intervenção é de Deus na pessoa de Jesus. Uma aparição de Jesus após a sua ressurreição a João, seu servo, com a finalidade de trazer para nós seguramente coisas fundamentais. Como eu disse, ele iria escrever sobre 3 profecias. Isso aqui está no capítulo 1, versículo 19, quando disse Jesus a João:
Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O que Jesus estava dizendo a João: você vai ser usado por Deus para escrever do seu coração algo que está oculto aos olhos humanos e que eles não poderão ver nem ouvir, a não ser através da minha palavra. Por isso, Paulo escreve aos Romanos dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí entendemos que, na verdade, a palavra de Deus é a única maneira que Deus usa segura para falar conosco sobre as coisas do céu, sobre as coisas do seu coração. Paulo afirmou dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Por isso, João escreve também no capítulo 1, versículo 2 do Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nessa reta final, nessa última caminhada da Igreja do Senhor Jesus, nesse tempo da graça de Deus através da sua palavra pregada, nós estamos ouvindo as últimas coisas. É como se estivéssemos ouvindo o último grito de alerta de Deus para nós. Ele diz: olha, bem-aventurado é aquele que lê. Estamos lendo. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem. Mas bem-aventurado também aqueles que guardam as coisas que estão escritas nesta profecia, porque o tempo está próximo. João chegou a escrever uma das suas cartas, ele disse: filhinhos, esta é a última hora. Estamos ao limiar da trombeta de Deus. Estamos ao limiar da volta de Jesus a este mundo. E lá no livro de Atos, no capítulo 17, verso 30 e 31, ele disse: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e ele deu certeza para nós dessa verdade, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, João estava ouvindo da boca do próprio Jesus palavras que deveriam ser escritas em base de profecia e coisas que aconteceriam no futuro. E essas coisas hoje estão diante de nós, estão diante dos nossos olhos. Muitas e muitas delas estão acontecendo agora, no tempo presente, mas algumas delas ainda acontecerão. Uma delas que vai acontecer no futuro. Nós vamos aprender na próxima mensagem o juízo final. O tempo quando Jesus voltar para julgar o mundo, todas as tribos, povos, línguas e nações. Se Deus permitir, nós estaremos na próxima mensagem, trazendo aqui ao nosso coração uma das grandes revelações de Deus para nós. Espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja se fortificando, mas sobre tudo isto, que os nossos corações sejam abertos para a palavra de Deus e que tenhamos a disposição espiritual para guardar as palavras escritas nesta profecia, não esquecendo que o tempo está próximo. Quando? Não sei. Que dia? Não sei. Jesus segredou isso para nós e não deixou escrito em lugar nenhum, mas deixou os avisos. Nós estamos numa estrada tão bem sinalizada que não dá para se errar. As placas dizem, em letras grandes e legíveis, que Jesus está às portas. Ele está voltando, com certeza absoluta. Prepare-se. Nós vamos terminar mais uma vez orando e pedindo ao Senhor que nos ajude nessas mensagens a entender
ou a entendermos qual é a sua vontade. Oremos. Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos nesta hora, através da tua santa, bendita e inerrante palavra. Deus, obrigado pela tua revelação perfeita e segura através da Escritura Sagrada. Nós agradecemos, Deus, pelo tempo que temos de, juntos aqui, sermos ensinados, alertados e conduzidos a uma vida digna do reino do céu. Abençoa as pessoas que me acompanham. Ó Deus, abençoa as suas famílias. Livra-nos de toda espécie de males. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te espero na próxima mensagem para continuarmos este assunto da última hora, se Deus assim nos permitir. Forte abraço. Deus abençoe você e a sua família.